A Polícia Federal, vasculhando o celular de Bolsonaro, encontrou algumas mensagens carinhosas entre ele e o filho do Bananinha, né? Entre elas, o que chamou bem a atenção é que estava escrito o seguinte: VTNC. E, inclusive, eu gostaria até de vocês, para poder a gente decifrar, porque está todo mundo tentando decifrar o que é que ele queria dizer com essa mensagem. Isso são várias mensagens, né, que foram encontradas. Troca de mensagem do Bolsonaro com Malafaia, do Bolsonaro com o filho. E o que chamou a atenção tem algumas palavras carinhosas, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro ele fala com o pai, mostrando que realmente eles são uma família de patriotas, uma família tradicional brasileira, que existe sim o respeito do pai com o filho, um exemplo para a sociedade, né? Aquela família de bem, a tradicional família brasileira, né? E nenhuma dessas mensagens que o Dudu mandou para o pai estava escrito justamente isso: VTNC, seu ingrato do caralho. Aí a galera tá tentando decifrar. Será que ele estava querendo dizer vá tomar Nescau, né? Vá tomar Nescau. Aí a gente não sabe. Eu quero que vocês me ajudem a decifrar o que ele queria dizer aqui, mas até agora a Polícia Federal também está tentando decifrar, né? Mas não chegou-se ainda. Talvez vai chamar aí um cartográfico para saber exatamente o que é que ele queria dizer. Gente, é cada mensagem que vocês vão ficar besta. Para contextualizar com vocês, na realidade, o que está acontecendo é o seguinte: a Polícia Federal, a gente sabe que apreendeu o celular de Bolsonaro nessa última apreensão que fez, que inclusive foi decretado a prisão domiciliar dele, porque ele desobedeceu uma ordem judicial. Ele, inclusive, naquele dia da manifestação do dia 2 de agosto, fez uma videoconferência juntamente com o Nicolas, coisa que ele não poderia fazer. Então, houve essa busca de apreensão, foi apreendido o celular dele e a polícia fez toda uma varredura. E a Polícia Federal concluiu o relatório. Só que é o seguinte: no dia 15 de julho, o Bolsonaro ele tinha concedido uma entrevista ao Poder 360 e falou sobre o Dudu Bananinha. Inclusive, ele disse o seguinte, ele afirmou que Eduardo, aos 40 anos, não é tão maduro assim. Bicho. Dudu Bananinha pegou ar. Inclusive, ele disse que o filho acertava 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando. Essas foram as declarações que Bolsonaro tinha dado ao Poder 360. Então, com isso, o Dudu Bananinha ficou bravo. Veja essa matéria aqui da Carta Capital, que foram justamente mensagens descobertas pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro. Ao reagir à declaração em diálogo com o pai no WhatsApp, Eduardo voltou a mencionar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, ao constante de suas reclamações. O deputado busca monopolizar o acesso da extrema-direita brasileira a integrantes do governo de Donald Trump. Quer dizer, até nisso ele faz, ele monopoliza a extrema-direita, o acesso. Ou seja, só tem acesso ao Donald Trump que ele quer. O Tarcísio hoje se configura como direita, extrema-direita, porque se aliou ao bolsonarismo, mas não é assim não. Não é todo mundo que pode chegar ao Trump. É tanto que quando o Tarcísio disse que ia lá para os Estados Unidos para conversar, tentar fazer acordo sobre esse tarifaço, foi criticado pelo Eduardo Bolsonaro. Porque não queria que o Tarcísio tivesse acesso ao Trump, aos assessores do Trump. Ele quer monopolizar, ou seja, ele quer blindar que apenas poucas pessoas têm acesso ao Donald Trump. Então veja o que ele disse na mensagem para o pai. Eu ia deixar de lado essa história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você me fez lá no Poder 360, eu estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende.
VTNC, seu ingrato do caralho. Foi o que escreveu o Eduardo Bolsonaro. Então, gente, me ajuda a decifrar aí o que é que significa esse VTNC. Eu suspeito que seja aí uma palavra carinhosa, né? Uma coisa normal que o pai, que o filho fala com o pai, um mimo, uma coisa bem fofa. Se vocês conseguirem descobrir até o final desse vídeo, me digam aí, por favor, que até agora eu estou tentando, então, decifrar aqui, né? E Eduardo Bolsonaro disparou mais 3 vezes na sequência. Não só foi essa mensagem carinhosa, não. Tiveram mais, né? E a primeira foi: eu me fu aqui, você ainda te ajuda a se aí. E segundos depois ele escreveu: se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, por que você me joga para baixo? Quem vai se fuder é você e vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. E no mesmo minuto ele emendou: tenha responsabilidade. Gente, que carinho, que palavras amorosas, né? Agora, eu só continuo não entendendo, né, o VTNC. Tudo aqui eu entendi, mas muito bem. E aí depois tiveram 2 áudios aqui, que depois dessas palavras carinhosas, o Bolsonaro mandou para o Eduardo, bem que retribuindo, né? Porque geralmente quando um filho manda uma palavra de carinho pro pai, o pai também retribui, né? E tiveram 2 áudios aqui que o Bolsonaro também mandou para o Eduardo retribuindo, mas a Polícia Federal ainda não conseguiu decifrar o que estavam constando nesses áudios. Mas a gente vai saber. Eu acho que ele estava dizendo também: eu te amo, meu filho, entendeu? Não, eu já tomei meu Nescau direitinho, tá tudo certo por aqui. Gente, é uma vergonha essa família, uma vergonha. O maior escândalo da política brasileira é a família de Bolsonaro. Bolsonaro, principalmente, um rato de esgoto. Alguém que veio do porão da política. Esse cara, em quase 30 anos como parlamentar, nunca fez nada por esse país. Era um deputado desconhecido chamado Baixo Clero. Como, pelo amor de Deus, que esse cara conseguiu chegar à presidência da República? Os seus filhos também eram anônimos nesse país, ninguém sabia que eram esses caras. E de repente, hoje, todo santo dia, é matéria por cima de matéria, o que a gente vê é notícia desses caras. A gente tenta não falar desses vermes, desses escrotos, mas eles insistem em aparecer nos principais noticiários, nos principais jornais, ainda mais agora que o Bolsonaro vai para a cadeia. Mas uma vergonha. A maior anomalia da política brasileira é a família Bolsonaro. E o que a gente deseja é que Bolsonaro vá logo para a cadeia, que todos os seus filhos vão logo para a cadeia, porque eles merecem isso, e que a gente apague de uma vez essa página dessa triste história da democracia brasileira.